Olá! Um dos grandes desafios da sociedade hoje, tanto no âmbito da família quanto do poder público, é saber lidar com as drogas. Legais ou ilegais, elas estão presentes, na maioria das vezes de forma marcante, desgastante, devastadora. O Câmara Aberta de hoje abre espaço para o conhecimento nessa área. Não saber o que fazer quando as drogas já se tornaram um vício dá mais trabalho do que, com certeza, já saber o que fazer quando os primeiros sinais surgem. E eles surgem. Não sou eu quem diz isso, são os que estudam, conhecem, lidam com isso. Gente como o nosso convidado aqui ao meu lado, Deusimar Vanderlei Guedes, é psicólogo, advogado, agente especial da Polícia Federal aposentado. Mais do que isso, é um estudioso, um escritor sobre o assunto. Recentemente, lançou esse livro aqui, ó, Drogas, onde e como lidar com o problema. E como nosso entrevistado de hoje acumula um extenso conhecimento sobre prevenção, combate e também sobre políticas públicas na área, eu convido você a ficar ligado a partir de agora, porque o Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Deusimar Guedes. Obrigado, Michele. Obrigado a todos que nos assistem. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui para tratarmos de um assunto, discutir um tema que certamente é do interesse de toda a sociedade, de cada um de nós. Com certeza. Eu sei que você já esteve aqui antes, mas já faz um tempinho. Vamos falar um pouco mais sobre essa temática, como essa temática chegou na sua vida, né? Cruzou o seu caminho e acabou se tornando, de certa forma, uma missão com a qual você trabalha, não só como escritor, mas trabalha como psicólogo e também em todas a interseção das suas áreas aí de atuação. Fala um pouco sobre isso para a gente. Sim, Michele, eu sempre fui um entusiasta. Eu entrei na Polícia Federal com 21 anos de idade, né? Então, e fui direcionado para trabalhar nas delegacias de repressão ao tráfico de drogas. E me identifiquei muito com essa área, com essa vertente de trabalho. E como eu tinha formação em educação física, minha primeira formação foi educação física, né? Com muito orgulho, eu sou educador físico também. Aí sempre gostei do lado educativo. Além da parte repressiva, eu gostava muito do lado educativo, de ir nas escolas, nas universidades, nas associações, nas igrejas, discutir com a sociedade sempre que éramos convidados, que é normal chegar convite na Polícia Federal para esse tipo de trabalho educativo também. Eu sempre me voluntariava para isso. E aí fui me interessando e com as experiências que eu adquiria com esse público também, seja com os jovens, seja com os adultos, e aí passei a escrever também, a compilar essas experiências e tentar compartilhar com a sociedade. Então esse já é o meu terceiro trabalho, né? Então, nessa área. Depois que eu me aposentei, eu me dediquei mais. Fiz psicologia posteriormente, né? Aí porque eu já sabia que quando eu me aposentasse eu queria trabalhar principalmente com esse lado do tratamento e especialmente da educação, da prevenção, porque eu acredito muito na educação e especificamente nesse tema drogas, com a prevenção. Pois é um tema bem amplo para a gente abordar, claro. Eu vou começar por esse trabalho, que é o seu livro, recém-lançado, não é o primeiro. Fala um pouquinho mais sobre ele, drogas, onde e como lidar com o problema. É uma grande pergunta. Onde e como lidar com o problema, e eu mesmo fiz questão de botar uma interrogação, porque é um problema complexo, exige decisões complexas, né? Um problema que está sempre em pauta, né? As drogas, seja uma camada que discute a legalização, um afrouxamento maior, outros que são totalmente contrários. Então é um tema que há muito tempo não sai de pauta. E o conteúdo desse trabalho, eu dei esse título exatamente para chamar a atenção que isso é uma responsabilidade de cada um de nós, isso é uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade civil. Mas aí, na maioria das vezes, os educadores, em especial, a sociedade de forma geral, dizem, mas o que fazer? Eu não sei, eu não sou especialista, eu não vou saber como tratar isso. Então, nesse livro, o conteúdo dele basicamente é isso, é levar sugestões práticas aos pais, mães, educadores escolares, lideranças comunitárias, religiosas, algumas dicas simples de como eles podem agir
para tratar essa temática, especialmente na vertente da prevenção, da educação, desestimulando o consumo. Deusmar, a gente sabe que existem drogas legais e drogas ilegais. Vamos falar sobre as duas. A primeira, eu vou perguntar sobre as drogas legais, né? Explica um pouco melhor hoje quais são elas, né? E por que elas acabam viciando tanto quanto qualquer outro tipo de droga. É verdade, Michele. Nesse nosso trabalho a gente não faz distinção entre legal e ilegal. Eu acho que essa divisão ela só interessa, claro, na parte prática. Digamos, o trabalho policial ele se restringe a reprimir as drogas ilícitas, as drogas ilegais. Mas como educadores, e esse trabalho nosso é voltado mais para o educador de forma genérica, como diz pais, educadores, lideranças em geral, então eu não faço essa distinção, porque todas de alguma forma têm efeitos colaterais, todas fazem grande mal à nossa sociedade. Agora, o que a gente pode dizer é que quanto mais a sociedade for tolerante em relação a um comportamento, mais ele tende a se repetir, mais ele tende a se expandir. Daí, certamente, a resposta, porque essas drogas legalizadas, a exemplo de álcool e tabaco, por exemplo, são as mais consumidas e também as que mais danos sociais provocam no mundo todo. E viciam bastante também, né? Viciam bastante, tanto quanto outro tipo de droga, porque o poder viciante de qualquer droga, Michele, ele é diretamente proporcional à repetição do uso. Quanto mais vezes a pessoa usar num espaço curto de tempo, mais ele tende a chegar ao vício. Então, essas drogas legalizadas, por elas serem facilmente toleradas e muitas vezes por serem consumidas num espaço curto de tempo, uma dose, digamos, muito próxima da outra. E às vezes a pessoa nem se toca que é uma droga, né? Porque já é tão naturalizado o consumo, né? Exatamente. Eu gosto muito de um conceito da Organização Mundial de Saúde que diz, quando ele conceitua a droga, ele diz, o que é droga? É toda e qualquer substância que uma vez absorvida por um organismo vivo, qualquer, influencia o seu funcionamento normal. Então, influenciou o normal do nosso sistema nervoso central, é considerado droga. Então, vai desde a cafeína, do que está no cafezinho que nós tomamos, no refrigerante, no chocolate, até o álcool, até a maconha, a cocaína e por aí vai, né? Quer dizer, qualquer substância que alterar o normal do nosso organismo, isso é considerado droga. E eu acho que qualquer política séria em relação às drogas, elas têm que ser no sentido de desestimular o consumo. Qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de política que venha a estimular de alguma forma o consumo dessas drogas, seja a droga terapêutica de farmácia, seja a droga legalizada, seja a droga ilícita, qualquer uma que venha a estimular, ela está na contramão da educação. Deusmar, fala um pouco sobre as principais drogas ilícitas, né? Quais são as que mais circulam hoje, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? E as que mais viciam rapidamente. Olha, Michele, vou começar pela última questão. As que mais viciam são aquelas exatamente que têm um efeito rápido, e por ter um efeito rápido, o usuário tem uma tendência a repetir esse consumo. E aí, como eu disse, quanto mais vezes a pessoa consome no espaço curto de tempo, mais ela tende a viciar rápido. Então, a cocaína é uma das que mais viciam, especialmente quando ela está na forma de crack, na forma de pedra. Porque a cocaína, o sal é o pó. Ela tem um efeito mais demorado no organismo, até pela via de consumo, que é ou injetável ou aspirada. Já a pedra, que ela é fumada, e qualquer droga fumada vai diretamente aos pulmões e através dos alvéolos pulmonares ela rapidinho penetra na corrente sanguínea. Enquanto a cocaína vai demorar 2, 3, 4 horas, o efeito dela, a cocaína na forma de sal, a cocaína na forma de pedra vai durar 5 minutos. Então ele tende a repetir esse uso num espaço curto de tempo. Por isso que o crack é uma das drogas que mais viciam rápido. A heroína é uma droga também que vicia rápido. O próprio tabaco é uma droga que vicia rápido, porque o efeito da nicotina também, ele passa Mas aí rápido, já é uma droga legal, não já é? é uma droga legalizada. Mas assim, falando do poder viciante. Entre as ilícitas, certamente, a cocaína e algumas drogas sintéticas que têm surgido, que chamam de maconha sintética, que muitas vezes não é nem a maconha, mas são ervas aromáticas que são borrifadas com produtos alucinógenos extremamente potentes, e também a própria maconha sintética hoje potencializada, que é possível fazer, tem sido muito comercializada na Europa, também tem trazido não só um vício bem mais rápido, por ser a concentração ser maior, mas também trazido muito incidência de surtos psicóticos. Então, a droga, isoladamente falando, que mais danos
e mais rapidamente provoca o organismo é a heroína, que é um derivado do ópio. Em seguida vem a cocaína e vem algumas drogas sintéticas. Embora eu costume dizer, Michele, que o maior problema do uso indevido de drogas certamente não é a dependência. A dependência é um grande problema, mas não é o maior problema. O maior problema ainda é o que as pessoas fazem, independente de serem dependentes ou não, o que as pessoas usuárias de drogas fazem quando estão sob efeito de droga. Isso ainda se constitui o maior problema. Porque isso leva muitas vezes à criminalidade. A preocupação dentro das famílias, muitas vezes, é perceber quando um filho ou algum parente próximo, ele está no caminho do vício, ele está nesse caminho aí. Com a sua experiência, acredito que a parte educativa está bem aqui neste livro, né? Quais são os sinais mais comuns, especialmente para os pais olharem em relação aos filhos? Eu costumo dizer, Michele, é claro que não existe uma fórmula infalível que a gente possa dizer aqui que vai, se eu fizer assim, meu filho jamais vai se envolver com droga. Cada cabeça é um mundo e tal, a gente sabe disso. Agora, há uma mudança de comportamento. A gente tem uma cultura de se preocupar muito com a criança, até 11, 12 anos, e a partir daí a gente tem um afrouxamento muito grande, às vezes, em relação ao adolescente. A gente tem que ter consciência que o adolescente, ele continua com as mesmas carências, com as mesmas dúvidas, com as mesmas inseguranças quando ele chega nessa faixa etária. Então, amor e limites são dois pilares indispensáveis na educação. Amor e limites. A gente educa muito mais dizendo nãos, agora um não refletido, explicando por que está dizendo não, do que... Não é um não autoritário, sim, né? Não é um não autoritário mecânico, aquela coisa, sempre não. Você não sabe o que está fazendo e tal. Não, é um não e explicando a ele por que está dizendo não. Que ele vai ficar chateado, mas daqui a pouco ele vai entender. Agora, quando ele começa a ingressar a uma mudança de comportamento, é o mais comum. Uma mudança brusca de comportamento. Começa a trocar o dia pela noite, começa a ficar mais irritado, começa a diminuir as notas na escola, andar com um grupo de amigos diferentes, uns telefonemas, uns segredos exagerados, uns telefonemas fora de hora, às vezes o apetite fica alterado, ou para muito, ou para pouco, então a qualidade do sono. Então, a união de vários fatores é que vai. Claro que alguns desses são naturais da adolescência. O adolescente, pela sua carga de hormônios, às vezes fica mais respondão, mais irritado e tal, mas o acúmulo de vários desses sinais deve chamar a nossa atenção e a gente deve ficar mais próximo exatamente para conversar. Porque se educa a droga falando de vida. Então, às vezes as pessoas se assustam. Não, eu não sei falar de droga porque eu não entendo de droga. Não precisa ser especialista em droga. Basta que você fale de vida. Fale de evitar o consumo excessivo de açúcares, o consumo excessivo de gorduras, não poluir o meio ambiente, de evitar a ociosidade. Então, quanto mais o ser humano acumula bons hábitos, mais naturalmente ele vai repelir os maus hábitos, dentre esses o uso indevido de drogas. Mas a droga tem que entrar, esses conselhos, essa educação sobre droga, ela tem que estar na carona como mais um mau hábito igual a esse outro qualquer. Não aquela coisa terrorista que é coisa do outro mundo, não. É um mau hábito que deve ser evitado, assim como se deve ser evitado esses outros que eu falei, a ociosidade, o excesso de gorduras e tal, coisas desse tipo. Aí o papel também das escolas é importantíssimo, né? No complemento disso, da educação de casa e a escola com uma educação informativa, né? Dentro desse contexto, colocando a droga como um contexto que você falou aí, dentro de mais um mau hábito e que pode levar a sérias consequências. Exatamente, muito bem colocado, Michele, até porque a escola hoje ela assume um papel, parte do papel que antes era dos pais, porque hoje essa correria do mundo capitalista, pai e mãe tem que trabalhar e tal, não tem aquele tempo que antes tinha. Então hoje a escola tem que também assumir essa parte desse papel de pai e mãe. E muitas vezes as escolas se preocupam muito com o vestibular. Então hoje a gente forma excelentes técnicos, mas às vezes péssimos cidadãos e cidadãs, porque a gente não está formando esse lado humano, esse lado do respeito ao próximo, o respeito à diversidade de pensamentos, à diversidade de crenças e tal. Então, essas coisas têm que ser abordadas pela escola. Esses comportamentos também que são maléficos ao bem viver, ao futuro dessas pessoas. Então, a escola, além de se preocupar em ser primeiro lugar, que isso acontece principalmente com as escolas privadas, se preocupa muito em ser o primeiro lugar no vestibular e às vezes muito pouco em aquele cidadão ser um cidadão de qualidade, um cidadão realmente um verdadeiro ser humano para conviver em sociedade. Então a escola precisa estar alerta para se preocupar com esses lados.
E essa temática drogas tem que estar no programa da escola. Não é colocar o professor da área de biológicas, da área de humanas, para tratar esse assunto, senão ele vai ficar estigmatizado. Tem que ser interdisciplinar. Interdisciplinar. Essa é a regra. Todo mundo, de alguma forma, abordar esse tema sempre que surgir alguma discussão. O professor de português pode pedir que traga um texto falando em relação a esse tema. Uma redação. Pode ser discutido, uma redação. Até porque é uma temática muito fácil também de ser explorada no Enem. O professor de matemática vai fazer uma operação simples lá e dizer, olha, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o enunciado da equação. Entendi. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, de cada 100 pessoas que têm câncer hoje nas vias respiratórias no Brasil, 90 contraíram a doença por conta do tabaco. 100 menos 90 dá 10. Isso significa que apenas 10% das pessoas que têm CA nas vias respiratórias, apenas 10% não está relacionado com o uso de drogas. Então, quer dizer, você está falando de matemática, mas subliminarmente não... Você está contextualizando dentro de uma história que envolve essa educação. Eu costumo, às vezes, chegar, quando chego, principalmente com crianças nas escolas, para conversar, eu pergunto assim, quem foi de vocês que já viu alguém caído na calçada porque estava embriagada? Eu, professor, eu. Quem foi de vocês já ouviu dizer que o cara foi assassinado porque estava devendo ao traficante? Eu. Ou que o pai chegou em casa e agrediu a mãe, ou agrediu o filho porque estava embriagado, estava sob efeito de droga. Muitos deles já vivenciaram aquela realidade dentro de casa, ou na vizinhança, ou no próprio caminho da escola. Então, quer dizer, eles têm que aprender a dizer não a esse comportamento de uso indevido de drogas, não uma coisa mecânica, diga não à droga, não. A gente vai passando mensagens para eles que eles vão refletindo e vão aprendendo a dizer um não de dentro para fora, e não aquela coisa mecânica. Não porque é não e porque é ruim, e sem poder sentir o quanto isso é ruim, né? Externar isso de dentro para fora, como você falou. A gente está conversando aqui sobre drogas com o especialista e psicólogo Deusimar Guedes. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com Deusimar Guedes sobre droga. Deusimar, vamos falar sobre as consequências do vício. Você meio que já falou um pouco disso quando você falou no bloco anterior da exemplificação ao dar palestras junto a jovens e tudo mais. Mas, como psicólogo, acredito que já tenha atendido diversas famílias, porque é um trabalho que não envolve só a pessoa que está ali envolvida com o vício diretamente, mas acaba envolvendo toda a família. Então, dá uma visão para a gente de como é que as consequências disso são tão devastadoras.
É verdade, Michele. A gente sempre diz que a família se torna codependente, né? Então, a droga termina atingindo a todos indistintamente. Se a gente pegar, de cada 100 pessoas que morrem hoje de acidente de trânsito no Brasil, 75 ou estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. Cada 100, 75. Então, quer dizer, aquele consumidor, ele não atingiu só o organismo dele, ele atingiu a outra pessoa lá na rua, ele atingiu a família toda que agora vai ficar também envolvida com aquele problema, seja a que está enlutada, seja a que provocou aquele crime. Em casa é a mesma coisa. Eu, inclusive, costumo dizer que só quem tem a verdadeira noção, Michele, da extensão que é a doença, a dependência química, é quem tem um dependente químico dentro de casa. Então, quem tem um dependente químico dentro de casa, que parou de trabalhar, que está agredindo, que está tirando as coisas de dentro de casa para vender, que a família toda passa a viver em função dele, a família passa a ter depressão, passa a ter ansiedade, passa muitas vezes a ter que abandonar o trabalho para poder tentar ajudar a cuidar daquela pessoa. Então, esse sim tem a verdadeira noção. Então, essa é uma doença que atinge a todos indistintamente, seja direto ou indiretamente. A própria sociedade como um todo, independente de o cidadão ter um problema dentro da casa dele, mas de forma indireta ele está sendo atendido, até porque o dinheiro dos impostos que ele paga, grande parte está sendo usado até para tratar esse tipo de doença, que é uma doença que poderia ser evitada se houvesse mais educação preventiva em relação a isso. Então, a família não deve ter vergonha, porque um dos grandes... A drogadição, a doença da dependência química, é como um câncer. Se nós cuidarmos no início, as chances de cura são 100%. Agora, se deixarmos ir a metástase, que a maioria das vezes os pais, a família só vai procurar ajuda quando já está no fundo do poço, quando ele já está nesse estágio de tirar as coisas de dentro de casa para vender, já abandonou o trabalho, já abandonou a escola, já abandonou Aí tudo. já é realmente fundo do poço. É como se fosse um paralelo com o CA. Aí fica bem mais difícil a cura, até porque o organismo agora está dependendo da substância, ele sente falta da substância e tal. Então, nos primeiros sinais, naquela mudança de comportamento, já tente se aproximar. Se sozinho não estiver dando conta, procure ajuda junto a um profissional especializado, um psicólogo, um médico, ou o líder comunitário, o líder religioso, um tio que aquela criança, aquele adolescente gosta, que pode ajudar nessa, ou um amigo dele que não é usuário, que pode ajudar nesse convencimento. Então, todos podem ajudar. E está faltando é isso. Eu, inclusive, costumo dizer, Michele, que o maior problema que nós enfrentamos em relação a esse mal, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é o maior problema de saúde pública do mundo hoje são as drogas. Isso quem diz é a Organização Mundial de Saúde. O maior problema de saúde pública do mundo hoje são as drogas. Então, é preciso que a gente trate isso como uma epidemia, embora tecnicamente não dê para dizer que não dá para classificar como uma epidemia, mas politicamente devia ser tratado como uma epidemia, e cada um de nós tem nossa cota de responsabilidade. Assim, o seu livro, ele fala como lidar com este problema. Muitas da forma como lidar, você já falou, já vem falando aqui ao longo dessa entrevista. Mas você não acha que a impressão que me dá, às vezes, é que há uma separação, as coisas estão não estão unidas. Por exemplo, escola, família, políticas públicas de saúde, líderes religiosos, grupos religiosos. Você não acha que deveria haver uma aproximação maior no combate e na forma, não só no combate para prevenir, mas também no lidar, no atravessar esse problema, porque mesmo estando no fundo do poço, a gente vê depoimentos de pessoas que conseguem sair, né? O Casagrande é um que vem falando isso e vem inspirando muita gente, falando da própria experiência que ele teve. Verdade. É uma das maiores dificuldades que eu vejo, é exatamente essa falta de integração. Eu vejo que muita gente faz alguma coisa, muitas instituições fazem alguma coisa, mas sempre feito ilhas, trabalham feito ilhas, de forma isolada. A própria polícia trabalha desintegrada, quer dizer, eu fiz parte da Polícia Federal durante 30 anos, e a Polícia Federal não se integrava bem com a Polícia Rodoviária Federal, que não se integrava bem com a Polícia Militar, que a Polícia Militar não se integra bem com a Polícia Civil, Ministério Público com o Poder Judiciário também estão desintegrados, quer dizer, são forças que todas, isso falando da parte repressiva, todas eram para trabalhar de forma mais integrada possível, exatamente porque isso ia dar força, ia dar mais poder de realizar
enfrentar esse problema. Mas sempre trabalham de forma integrada, por vaidades pessoais, por diferenças ideológicas, por uma série de fatores, terminam trabalhando de forma desintegrada. E a sociedade civil organizada também não é diferente. Está lá o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que faz um trabalho muito bom, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam, mas trabalham lá isolado. Aí tem as igrejas, a igreja evangélica faz um trabalho, a igreja católica faz outro trabalho, que às vezes a sociedade, a CUFA, a Central Única das Favelas, tem um trabalho também excelente, que eu sou um admirador do trabalho da CUFA em vários setores, até porque essas entidades religiosas, entidades associativas, elas chegam muitas vezes onde o poder público não chega. Mas todos trabalham feito ilhas. Então o trabalho, primeiro, não tem notoriedade, a sociedade não tem conhecimento que isso está acontecendo, termina não sabendo onde pedir ajuda, e isso termina trazendo uma grande dificuldade. Então, uma das barreiras enfrentadas é a omissão generalizada que existe, seja do poder público, nas diversas esferas administrativas, seja da própria sociedade. E outra é essa falta, que acho até mais grave, é essa falta de integração. A gente precisava, andei até discutindo aqui, já na Câmara, mesmo com alguns vereadores, especialmente o doutor Adão Bezerra, em relação a isso. Para a gente criar um órgão que ele coordenasse isso aqui, um guarda-chuva, que ele botasse todo mundo embaixo, e tivesse conhecimento. Onde é que tem uma clínica de recuperação, o que é que ela faz, como é que ela faz, não só para dar conhecimento à sociedade, mas também para fiscalizar aquilo que está realmente sendo um trabalho efetivo e aquilo que está sendo só um interesse comercial, às vezes, para ganhar dinheiro. Antes da gente seguir com a nossa entrevista, aqui eu convido você, Deusimar, e também a você, telespectador, a assistir uma fala do delegado Bruno Victor. Ele tem larga experiência no trabalho de combate e conversou com a gente sobre os desafios desse trabalho. Vamos ver agora. A criminalidade ela vem cada vez mais se aperfeiçoando. Então, o tráfico de entorpecentes não fica de lado. Então, as organizações criminosas estão cada vez mais também inteligentes, né, se filtrando em todo o meio social e nos bairros mais vulneráveis, onde a pobreza ela é maior, certamente a ausência do Estado faz com que a ocupação do crime seja mais intensa. Então, nos bairros de nossa capital, onde há um maior índice de favelas, as regiões onde há o maior índice de invasões, né, de comunidades que são criadas totalmente de maneira desorganizada, né, sem infraestrutura, sem luz pública, sem água e esgoto, certamente, e isso é um estudo feito por essa delegacia, pela Polícia Civil, a criminalidade ela invade, ela ocupa essa ausência do Estado e, com isso, ela gera uma renda ilícita, mas é uma renda àquelas pessoas que estão vulneráveis. Então o tráfico, ele usa muito disso, né? Ele pega aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa que precisa de algum tipo de renda e não consegue de maneira lícita, e aí ela vai conseguir algum tipo de renda, de lucratividade, vendendo maconha, vendendo cocaína, vendendo crack naquela própria comunidade. E a partir daí ela vai conseguir uma renda. Então essa é a grande problemática. Cada vez mais o poder público tem que abrir a visão, né, e não ver a criminalidade, não ver o problema do tráfico de drogas como um assunto apenas policial, né? Ele tem que ter uma macrovisão dessa situação, né? Então o poder público ele tem que dar condições de emprego, tem que dar condições de saúde pública, enfim, tem que fazer ações públicas para que a criminalidade não ocupe o seu lugar. Então, a polícia é muito importante, logicamente, é um fator primordial, né, porque a gente ataca não só o traficante, como também as drogas, mas principalmente o seu financeiro, né? Às vezes você prende um traficante, prende uma organização, prende uma grande quantidade de drogas, mas ele ainda fica com um grande capital, né, um grande poder financeiro que faz com que ele se reerga e continue com a organização criminosa, vendendo, traficando e cometendo delitos. Então, o grande importante é a gente pensar de uma maneira macro, né, invadir e destruir a organização criminosa que desenvolve o tráfico de drogas,
de uma maneira total, seja prendendo o traficante, a droga e o seu financeiro, e se aliar com o poder público em ações públicas, ações políticas e públicas para evitar que o tráfico também, a criminalidade ocupe o lugar do Estado e consiga angariar mais gente, mais pessoas que se envolvam nas ações criminosas. Deusimar, o que dizer dessa fala do delegado Bruno Victor? Você também, que já foi policial, né, vinculado à Polícia Federal e não à Civil, é um trabalho desafiador, mas, como diz, o vício, né, a droga, ela leva às atividades criminosas e o tráfico hoje é um dos maiores desafios dentro dessa questão da criminalidade. Muito boa a fala do Dr. Bruno. Disse tudo. Concordo em gênero, número e grau. O que ele falou. Hoje, as organizações criminosas, elas constituem um Estado dentro do Estado. Embora muitas vezes os gestores públicos não queiram admitir, mas se tem um território que muitas vezes a sociedade não pode transitar livremente dentro dele, se alguém está dominando aquele território, então é um Estado dentro do Estado. Não tem como discutir isso. E o braço mais lucrativo do crime organizado, hoje no mundo todo, é o tráfico de drogas. Então, essas ações, a gente tem uma cultura de reclamar muito da polícia, tudo quer que a polícia resolva, mas eu costumo dizer que a polícia só precisa intervir quando outras entidades falharam lá atrás, seja a família, seja a escola, seja, enfim, todas as entidades sociais de forma geral, falharam lá atrás. A polícia é aquele para-choque, quando todo mundo falhou, aí vai bater nesse para-choque chamado polícia, que aí vai tentar minimizar esse problema. Então, a gente viu aquele exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, naquelas operações, quando criaram as UPPs, que aí a sociedade confiou que a coisa ia avançar, ia diminuir o poder do crime organizado ali, porque é emblemático, né, no Rio de Janeiro em especial, aqui no nosso país. Mas aí ficou só na ação da polícia, quer dizer, essas outras, como o doutor Bruno falou mesmo, de colocar os postos de saúde, de colocar escolas, de abrir as avenidas, de iluminar essas avenidas, de abrir realmente o espaço, de tomar conta. Porque o crime, Michele, a organização do crime, ela é diretamente proporcional à omissão estatal. Quanto mais omisso o poder público for, mais o crime vai se organizar, vai avançar. Cada passo que o poder público der para trás, o crime dá 2 para frente. E é isso que tem acontecido no Brasil. E outra coisa, o crime só se organiza se ele estiver infiltrado nas 3 esferas do poder. No legislativo, no executivo e no judiciário. No Brasil, o crime está organizado. Se ele está organizado é porque ele está infiltrado nesses 3 poderes, infelizmente. É uma realidade. É por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de que as pessoas que residem nessas comunidades dominadas pelo tráfico, pelo crime organizado, elas muitas vezes compactuam ou defendem os próprios bandidos. É porque às vezes a gente tem a sensação, será que é por medo ou pela própria ausência do Estado? Talvez um misto dos dois, Deusimar. Certamente um misto das duas coisas. Eu costumo dizer que, em termos de segurança pública, qualquer política de segurança pública que queira se implantar no país, a gente tem que começar pelo sistema penitenciário. Os presídios hoje no Brasil são todos dominados pelas facções criminosas. Isso é uma verdade. O diretor de presídio hoje, por mais bem intencionado que ele seja, ele não tem a autoridade que ele precisava ter dentro dos presídios. O preso hoje, quando ele entra, às vezes entra um crime comum, o preso entra lá no presídio, ele obrigatoriamente tem que aderir a alguma daquelas facções para poder ter proteção lá dentro, para poder a vida dele ser protegida. Então, se ele pertencer à facção, ele vai lhe fornecer uma cama, vai fornecer uma televisão, vai arranjar, vai dar um jeito às mordomias deles. Essa é a realidade dos presídios hoje no Brasil. Então, e aí, em troca disso, ele fica devendo favores. Às vezes diz, a gente vê toda hora, esse presidiário foi assassinado não sei aonde, quer dizer, dívida de droga. Às vezes, necessariamente, não é dívida de droga. É dívida que ele ficou preso um período e, para ele se proteger, a facção protegeu ele lá dentro, principalmente aqueles que eles sabem que vão sair mais facilmente e mais rapidamente. Então, eles investem nele, dando uma proteção, e ele fica no compromisso de trabalhar para eles aqui fora. Na hora que ele sai aqui, que sente a proteção da família, tal, dos amigos, aí termina não cumprindo os compromissos que ele assumiu lá dentro e aí termina sendo assassinado. É isso que tem funcionado. Então, as organizações, elas conseguem os melhores advogados, elas conseguem proteção lá dentro, conseguem tudo. Quer dizer, uma coisa que era para o Estado promover, para o poder público promover, ele não está fazendo e aí o crime está fazendo isso. E é isso que é a realidade que tem acontecido no nosso país. O crime organizado, o braço do tráfico no crime organizado quer viciar cada vez mais
os jovens e cada vez mais cedo. A gente já está encerrando praticamente a nossa entrevista. A gente sabe que a questão do vício, a droga, ela chega na porta da escola do rico e do pobre. Ela chega em todas as camadas da nossa sociedade. Mas as diferenças são muito grandes de quem ingressa no vício e tem um amparo mais financeiro, tem um outro padrão de vida social para lidar com isso, a família que tem que lidar com isso, do que aquela família do pobre na comunidade carente. Então, fala um pouco sobre isso e eu deixo assim também já aberto o espaço para você dar essa mensagem educativa, que eu sei que você tem um trabalho profundo nessa área. Verdade, Michele. As duas camadas sociais que mais consomem drogas é exatamente a camada social mais baixa, a camada mais pobre da população, mais humilde, menos protegida socialmente, e a camada mais alta. Esses dois extremos são os que mais consomem droga. Agora, praticamente só morre da camada mais baixa, exatamente por tudo isso que você já falou, por essa falta de proteção. Ele fica devendo ao traficante, ele não tem como se tratar quando adquire o vício, e já a camada mais abastada não, ela não fica devendo, ela tem que frequentar as melhores clínicas, no caso de precisar se tratar, coisas desse tipo. Então termina sempre desaguando o problema mais grave nessa camada mais baixa. Mas a camada social alta consome tanta droga quanto essa camada social mais baixa. E eu costumo dizer que, já finalizando, costumo dizer que o maior problema que nós enfrentamos em relação às drogas não é o grande número de usuários ou de traficantes. O maior problema que nós enfrentamos é a multidão de omissos que existe em relação a essa causa. Seja no lado do poder público, seja no lado da sociedade como um todo. Cada um de nós tem que se sentir responsável. E não só está envolvido com a causa, mas está comprometido com a causa. Envolvido é pouco, nós temos que estar comprometidos. Então, como é que pai e mãe vai ajudar? Sendo pai e sendo mãe. Tomando conta daquela responsabilidade que é dele, dando, como eu disse, o amor e os limites necessários. Não jogando essa responsabilidade para terceiros. Ele assumindo essa responsabilidade. E caso, às vezes, na ausência do pai, por algum motivo, porque está preso, ou da mãe, enfim, na ausência desse, aí o poder público tem que assumir essa responsabilidade, com boas creches, com boas escolas, e todos integrados com o mesmo objetivo. Então, se cada um fizer um pouquinho, lá onde se encontra, de acordo com a sua área de responsabilidade, nós já estaremos dando uma grande contribuição à sociedade. Agora, não devemos ficar omissos em relação a esse maior problema de saúde pública do mundo hoje, que são as drogas. E se tem tudo que Deusimar não é omisso, ele é bastante comprometido. Nós, da imprensa, temos o compromisso também de levar informação, levar serviço, levar esclarecimento até vocês. E você, como é que você está comprometido com essa causa? Fica essa reflexão do nosso Câmara Aberta que chega ao final. Na próxima semana nós voltamos com outra temática. Obrigada, Deusimar. Obrigado.